poder essa tarde. É um privilégio poder voltar a essa casa e eu quero uma vez mais agradecer a Deus pela vida do pastor Marcelo, que é o anjo dessa igreja, louvar a Deus pela vida da irmã Vera, que está à frente desse trabalho. E para mim é uma alegria ver aqui, ou rever aqui, alguns amigos, pastores, pastor Vando, louvar a Deus pela vida do pastor Alisson Souza, agradecer a Deus pela vida do nobre príncipe de Deus, pastor Jackson. Deus em Cristo continue abençoando. E a toda a igreja do Senhor. Louvar a Deus também pela vida do Mateus, que disse que vinha e veio. Amém? Localize comigo, por gentileza, na sua Bíblia, o Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus. Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Eu quero ler com você o versículo 1, 2 e o versículo de número 3. Eu confesso que quando faltou energia, pastor Wanda, eu pensei que Deus ia fazer conosco como fazia antigamente. Perceba que quando a energia acabou, parece que as tochas vivas do Senhor se acenderam nesse lugar. Eu tenho certeza que essa tarde será uma tarde diferente. Mateus capítulo 8, versículos 1, 2 e o versículo 3, o texto bíblico diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes tornar-me limpo. E Jesus disse: eu quero. E tocando-lhe, e imediatamente sua lepra foi purificada. E você diz amém. E se assenta glorificando a Deus pela leitura da palavra. Meu maestro, fica aí comigo até. Escute-me por gentileza, empreste-me os seus ouvidos. O texto que o Senhor trouxe pelo seu Espírito ao meu coração é um texto muito conhecido de todos nós. Mateus, no capítulo de número 8, é a continuação dos capítulos de número 5, 6 e também do capítulo de número 7. No capítulo 5, Jesus sobe ao monte e com ele uma grande multidão. A multidão sobe ao monte a fim de ouvir as suas palavras. E em cima do monte, pastor Alisson, Jesus estabelece um lugar de aprendizado. Em cima do monte, Jesus vai ensinar a todos quantos estavam ali para ouvir as suas palavras. É em cima do monte que Jesus vai falar àquela multidão que estava como vocês estão aqui essa tarde, prontas para ouvir a resposta que viria da boca dele. Jesus então começa a ensinar, a instruir, a alimentar aquele povo. O que me chama a atenção é que Jesus, em cima daquele monte, ele não prega 1 hora, 2 horas, 3 horas. Jesus vai pregar 3 dias em cima daquele monte. E o povo não saía, pastor Wando, o povo não se movia. Eles estavam ali para ouvir as palavras dele. Subiram aquele monte para receber resposta que viria da boca dele. Jesus então começa a pregar o sermão mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada, aquele que nós chamamos de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. É no capítulo de número 5, no versículo 3, que Jesus começa
a falar a respeito das bem-aventuranças. E aquele povo está com ele em cima daquele monte, ouvindo as palavras que saem da sua boca. Tudo que Deus faz em nosso meio, Ele faz por meio da sua palavra. Todos os milagres que Ele realiza, só realiza depois das suas palavras serem ditas. Então Jesus está falando quando de repente no capítulo 8, versículo 1 do texto que lemos, o texto vai dizer que Ele vem descendo do monte. O que me chama a atenção é que o escritor vai dizer que embaixo, num vale, havia um homem leproso que não pôde subir ao monte por causa da lepra que tomava o seu corpo, que não teve o mesmo privilégio daquela multidão de subir aquele monte para ouvir as palavras de Jesus. Mas embaixo naquele vale, enquanto Jesus falava em cima, ecoava embaixo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou falando de um Deus que fala em cima, mas eu também estou dizendo de um Deus que fala embaixo. Jeremias no capítulo 18, Deus vai falar com o profeta dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo de um Deus que estava falando com o profeta em cima, porque disse a ele: levanta-te, mas disse a ele: eu só vou terminar de falar quando você descer. Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Eu vim lá de Goiânia para cá para ser profeta de Deus para a vida de alguém. Você saiu da tua casa e veio para esse ambiente buscando a resposta dele. Eu posso dizer algo de Deus essa tarde aqui, pastor Marcelo? Nós estamos em um ambiente profético, e eu costumo dizer que em ambiente profético toda palavra liberada se torna profecia. Tem alguém aqui que recebe profecia? Deixa eu profetizar: você não volta para sua casa hoje da mesma maneira que você entrou por essas portas, porque o Deus que faz milagres está aqui dentro essa tarde. Jesus está ensinando em cima, falando em cima, respondendo em cima. Mas lá embaixo tem um homem que se atentou a ouvir as suas palavras. Eu me lembro do salmista no Salmo de número 119, versículo 11, quando ele disse: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Pastor Marcelo, parece que eu me vejo aquele homem 3 dias não pôde subir, mas está lá embaixo se alimentando. Está lá embaixo acreditando em tudo quanto ele estava dizendo. Estava lá embaixo guardando cada palavra no seu coração, até o momento que Jesus está descendo do monte. E quando Jesus vai descer do monte, ele diz: eu não vou perder a oportunidade de adorar a Ele. Deixa eu dizer uma coisa de Deus para alguém essa tarde. Jesus desceu nessa tarde de milagres para responder a alguém neste lugar. E se eu fosse você, eu não perdia a oportunidade de adorar e glorificar o nome dEle. Ele desce, ele está lá embaixo esperando. Quando Jesus vem se aproximando, ele não perde a oportunidade, e ele vai chegando cada vez mais perto dele. Já que Jesus está descendo, ele faz questão de se aproximar. Perceba que o texto vai dizer: e eis que veio um leproso. Ou seja, ele não espera Jesus chegar até ele, ele vai se aproximando de Jesus.
Por quê, pastor? Porque toda ação gera uma reação. Oh glória! É por isso que 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14 está escrito dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Segura na mão da pessoa que está do seu lado com carinho, por gentileza. Eu vou mexer com você essa tarde. Segura na mão dela. Segura na mão dessa pessoa, por gentileza. Olha com carinho para ela, olha com carinho para ele. Eu vou falar que nem o nordestino. Olha na biloca do olho desse irmão e dessa irmã. Mexa com ela e diga: essa tarde Ele está ouvindo o teu clamor e tem resposta para você nesse ambiente. Se você acredita nisso, levanta a mão dessa pessoa e dá um glória para Ele aqui. Não perca a oportunidade. Ele está passando aqui. Ele está no ambiente, passeando dentro dessa casa. Ele desce e o leproso se aproxima. Ele não se importa com aquilo que lhe falaram. Por quê? Porque por ser leproso ele não poderia se aproximar, tampouco tocar. As palavras que diziam a ele é que se ele se aproximasse ele seria apedrejado. Mas algo acontece, porque enquanto ele vai se aproximando de Jesus, a multidão que vem descendo com Jesus do monte vai se afastando. Imagina comigo a cena. Uma grande multidão vem descendo com Jesus do monte. Lá vem o leproso, que ouviu durante 3 dias as palavras sendo ministradas por ele. E quando ele vem descendo, ele não perde a oportunidade e vai se aproximando para adorar. E enquanto ele se aproxima, a multidão começa a se espalhar. Vai um para o lado, vai outro para o outro, porque ninguém quer ficar perto dele, porque ele é leproso. Só que enquanto se afastam dele por ele ser leproso, estão deixando o caminho livre para ele passar e ter acesso a Jesus, e ter acesso àquele que poderia mudar a sua história. Talvez eu esteja pregando para pessoas essa tarde aqui, pastor Marcelo, que uma situação fez com que pessoas se afastassem dela. Talvez eu esteja falando para alguém essa tarde aqui, que em algum determinado momento da sua história, pessoas que pareciam ser de perto se afastaram e estão longe. Talvez eu estou pregando para pessoas que tinham pessoas do seu lado que pareciam ser de verdade, pastor Jackson, mas na verdade era de mentira. E se afastaram. Mas ao se afastar, deixou o caminho livre para você ter acesso àquele que tem o poder de mudar a história da sua vida. Oh glória! Ele vai se aproximando dele, se lança aos pés de Jesus. E quando ele se lança aos seus pés, ele vai dizer: Senhor, se tu quiseres, se tu podes tornar-me limpo. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei que tu tens poder e autoridade. Eu sei que da tua boca as palavras que são liberadas são palavras de vida. Eu sei que no teu toque tu pode mudar a minha história, mas é se tu quiseres. Oh glória! Se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus vai dizer: eu quero. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Deus te trouxe nessa tarde de milagres para ouvir uma palavra. Qual é? Jesus dizendo para você: eu quero. Não, você não entendeu? Eu vou repetir. Jesus está falando com você essa tarde dizendo: eu quero, eu posso, eu tenho o poder de
mudar a circunstância daquilo que você está vivendo. Deus me trouxe aqui para dizer: você quis até hoje, você pediu até hoje, você guerreou até hoje, você lutou até hoje, você chorou até hoje, mas quem quer a partir de hoje, agora, sou eu. Quem vai mudar a tua história sou eu. Deixa eu ver se tem alguém entendendo isso aqui. Levante uma mão lá em cima. Uma mão é pouca, levante as duas. Ele desceu nesse ambiente. Se eu fosse você, eu abria a boca para adorar a Ele, porque Ele está respondendo a tua adoração. Está dizendo para você: eu quero. Quando Deus quer, não há quem impeça. Quando Deus quer, não tem empecilho que não seja quebrado. Eu estava aqui sentado e através dos louvores e adoração, o Senhor me fazia lembrar, pastor Marcelo, eu comecei a lembrar de alguns meses atrás, enquanto eu estava lá no Paraná, na cidade de Curitiba, ministrando. E terminou um congresso à noite, e nós tínhamos marcado o pastor Vando para sair no outro dia pela manhã e retornarmos para Brasília. Eu ainda estava morando aqui. E quando terminou o culto, eu olhei para alguns companheiros e disse: nós não vamos voltar amanhã, vamos voltar hoje. Entramos no carro e eu comecei a dirigi a noite toda. Outro dia, quase 2 da tarde, eu estava atravessando o estado de Minas Gerais, e eu rodei quase 90 quilômetros sem um posto de combustível por perto. O carro começou a querer faltar combustível, pastor Marcelo. E eu disse: Jesus, chega aqui. O combustível foi acabando. Eu comecei a me preocupar. E eu olhava no retrovisor todo momento. A estrada era um pouco deserta. Eu olhava no retrovisor e olhava para o tanque. Olhava para frente e procurava algum posto de combustível. Fui me estendendo e eu comecei a balançar o carro na estrada para ver se o combustível batia na bomba de combustível. Eu conseguia chegar alguns metros à frente. Não teve jeito. O carro começou a querer parar. Quando o carro foi parando, eu dei seta e fui encostando o carro do lado direito. Quando eu olhei no retrovisor, vi um ônibus lá atrás. A minha reação no momento foi pegar minha carteira, descer do carro. Os companheiros gritaram, disseram: pastor Miguel, vai para onde? Eu disse: eu vou buscar combustível. Só que na hora que eu desço do carro e estendo a mão para o ônibus que vinha se aproximando, estava cansado, exaurido, esgotado. E eu confesso que naquele momento, o pensamento que me veio à mente foi: nunca mais eu viajo. Eu tenho igreja, tenho família, tenho pastor. Vou servir a Deus na minha igreja. Porque tem hora, pastor Vando, que por mais cheio que o homem de Deus seja, tem hora que por mais cheia que a mulher de Deus seja, o pensamento que passa na nossa mente é de parar, é de desistir. E eu confesso que naqueles minutos eu disse: nunca mais eu viajo. E o ônibus parou. Quando o ônibus para, a moça olha para mim e diz: pastor, perdão. Ela olha para mim e pergunta para onde que eu ia. Eu disse: eu quero buscar combustível à frente. Abriu a porta do ônibus e eu subo. Quando eu subo no ônibus, o motorista pergunta de onde que nós víamos. Eu disse: somos 3 pastores e estamos vindo do estado do Paraná, lá de Curitiba. Quando eu falei que era pastor Marcelo, os olhos daquela mulher olhando para mim brilharam. Ela olhou para mim e disse: pastor, olha para o ônibus. Quando eu olhei para o ônibus, eu vi umas pessoas cobertas, cabeça raspada. Ela disse para mim: esse ônibus é um ônibus da prefeitura e está vindo agora de um hospital de câncer.
Quando ela disse isso, o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração e disse: pastor Miqueias. Porque tem hora que a gente acha que o título é alguma coisa. E ele disse para mim: entendeu porque faltou combustível? E eu compreendi naquele momento que se não fosse o combustível, Deus queria me colocar dentro daquele ônibus. Ele faria qualquer coisa para me colocar dentro daquele ônibus, porque tinha alguém ali que precisava de uma palavra, tinha alguém ali que precisava de uma imposição de mãos, tinha alguém ali que precisava de oração. Eu saí no corredor do ônibus impondo as mãos e orando, impondo as mãos e orando, impondo as mãos e orando. A única coisa que eu lembrava, pastor Wando, era de um hino da harpa que minha avó cantava em tardes como essa. Eu me lembro que mesmo com câncer na mama, ela cantava dizendo: Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Eu fui orando dentro do ônibus. Nós rodamos quase 30 quilômetros até o posto mais perto. Quando nós chegamos no posto, eu recebi uma ligação dos companheiros que estavam comigo no carro. Ele disse: da onde? Eu disse: acabei de chegar no posto. Antes de contar qualquer coisa, eles disseram para mim: fica aí, porque nós estamos indo e vamos pegar você aí. Eu disse: não entendi. Eles disseram: o pessoal do pedágio acabou de passar aqui e abastecer o carro, e nós estamos a caminho. Oh glória, oh glória, oh glória. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo para você que Deus te colocou como agente de cura, no ambiente onde os teus pés estão plantados. Eu estou em uma tarde de milagres, aonde eu já ouvi muitos e muitos e muitos testemunhos. E enquanto eu estava sentado ali, o Espírito Santo de Deus disse para mim: Miqueias, essa é uma tarde que eu quero curar neste ambiente. Oh glória, essa é uma tarde em que eu vou fazer milagres nesse lugar. Eu vim aqui como profeta para dizer que caroços serão extirpados essa tarde. Pessoas sairão daqui curadas no sangue, no coração, no pâncreas, no pulmão. Se tem alguém que acredita nisso, dá mais um grito de glória para Ele. Ele se curva, dizendo: se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. E a palavra de Jesus é: eu quero. Fique de pé comigo. Após Jesus curar, Ele vai dizer algo ao leproso: vai e mostra-te ao sacerdote. Por quê, pastor? Porque é uma bênção especial na mão do sacerdote. Há uma bênção especial na mão do sacerdote. É por isso que eu quero convidar o pastor Marcelo aqui em cima. Nós vamos orar. É uma tarde de milagres. Eu acredito que na imposição de mãos, na oração, vidas serão tocadas aqui. Pastor Marcelo sobe e você sai do teu lugar. Você que acredita no milagre essa tarde, você que crê que o Senhor pode mudar a história da sua casa, da sua família, sai do teu lugar e vem.
Você que crê que essa tarde o toque dele vai mudar a sua história. Quem quiser se ajoelhar aqui no altar, fique livre. Pastor, eu quero subir aí no altar e dobrar meu joelho aqui. Pode ocupar isso aqui, ó. Quem quiser. Vem. Eu quero subir nesse altar, pastor. Eu preciso de um milagre. Pastor Vando, Pode vir para cá. Pode subir essa cura. rampa aqui. Se ajoelha aqui nesse altar. Esse espaço aqui todo é de vocês. Jesus, ele se agrada de atitudes como essa. Pastor, me esquece, vai me ajudar em oração. Mas o Senhor se agrada de atitudes como essa aqui. Sair do seu lugar. Jesus. Clamar, pedir um socorro, mostrar. Todas as vezes Jesus falando, e olhando, fitando os olhos, viu que tinha fé para aquele milagre. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou vendo que essa pessoa tem fé para sair daqui com o seu milagre. Todos os pastores